Bom dia, irmãos. Vamos começar então? Começar lendo um texto, aqui em Mateus 25, 31. Lembrando que a gente está estudando sobre o trabalho da igreja em ambientes de internação coletiva. Esse trabalho chama-se capelania, e para entender esse trabalho da igreja nesses ambientes da assistência religiosa, a gente começou a falar fez uma breve introdução, depois nós falamos sobre a teologia do sofrimento e na última aula nós falamos sobre a teologia da misericórdia. Aí hoje a gente vai dar continuidade e vamos falar agora sobre a implantação dos ministérios de misericórdia, tá? Então em Mateus, capítulo 25, versículo 31, diz assim, ó: Quando o Filho do Homem vier na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Todas as nações serão reunidas em sua presença e ele separará uns dos outros, como um pastor separa as ovelhas dos cabritos. Porá as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: Venham, benditos de meu Pai, venham herdar o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Porque eu tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede e vocês me deram de beber. Eu era forasteiro e vocês me hospedaram. Eu estava nu e vocês me vestiram. Enfermo e me visitaram. Preso e foram me ver. Até aqui. Esse texto, irmãos, é um texto fundamental para entender a obrigação da igreja, a responsabilidade da igreja com aqueles que estão necessitados. Esse texto é um texto fundamental para que a gente possa compreender o papel da igreja dentro dessa missão que o Senhor deixou ao mundo. O Senhor veio ao mundo, o Senhor nos salvou, o Senhor, o nosso Deus, tinha um plano redentor para as nossas vidas, mas esse plano, ele não se limitou simplesmente a nos levar para o céu, mas ele nos ensinou sobre como viver na terra, o que fazer enquanto vivemos aqui, a postura que temos que ter e a maneira que nós temos que viver. Então, daí a importância a implantação dos ministérios de misericórdia dentro da igreja, né? E hoje a ideia é a gente falar um pouco sobre como implantar esses ministérios de misericórdia, o que fazer, como fazer ou por onde começar. Primeiro, atuar nesses ministérios é a missão de todos. Não é missão só do A ou do B. Não é só o pastor que tem essa missão de atuar nos ministérios de misericórdia, mas uma missão que envolve toda a igreja. A igreja salva de Cristo. Aqui, ele fala com ovelhas e com cabritos, nesse texto que lemos em Mateus 25. E para ovelhas e cabritos, ele fala o mesmo argumento. Ele fala sobre ter fome, dar de comer, ter sede, dar de beber, nu e vestir, preso e fosse me visitar. Ele usa o mesmo argumento, com uma diferença. O justo, ele não fazia isso para poder encontrar um caminho para o céu. E o cabrito aqui, que é a ideia do injusto, ele quis justificar que se ele tivesse visto Jesus naquela situação, ele teria feito. Mas como ele não viu Jesus naquela situação, quem ele viu foi o venezuelano, o haitiano, como quem ele viu foi os alagados, como quem ele viu foi os moradores em situação de rua. Ele disse: Senhor, se fosse para ti eu teria feito, mas eu nunca te vi nessa situação. Aí Jesus diz: quando você fez para um dos pequeninos, você fez a mim, né? Então quebra toda a linha de argumentação daqueles injustos que estavam colocando a sua vida ali.
E daí, trazendo até um pouco do que nós vimos na semana passada, nós precisamos investir, sim, o nosso dinheiro nesse ministério, mas não somente o dinheiro. Lembra da parábola do bom samaritano? O bom samaritano, ele não só puxou o dinheiro e falou assim, tá aqui, para custear a despesa. Ele passou o azeite, ele limpou, ele carregou, ele levou nas costas, ele deixou na hospedaria, ele disse que estava muito ocupado, mas que iria e voltaria. Ele se responsabilizou financeiramente. Então, assim, nós estamos numa decadência tão grande que até a responsabilidade financeira nós já estamos fechando nossos olhos por uma consciência social que queremos dizer que temos. Eu não vou dar dinheiro porque isso alimenta um ciclo, eu não vou dar dinheiro porque senão eu vou estar estimulando que fique desse jeito, eu não vou dar dinheiro porque senão vai comprar droga com esse dinheiro. Nós nos cercamos de uma consciência social que, na verdade, só consolida um sentimento de avareza dentro de nós. Que o nosso dinheiro é para nós, que o nosso dinheiro tem que ser usado com as nossas coisas, que o nosso dinheiro eu gasto para o meu deleite e eu fecho os olhos para a necessidade dos outros, né? E essa semana, conversando, precisamos de uma doação para ajudar uma família, e aí eu pedi no grupo da igreja doação, e aí teve irmão que falou assim, olha, só posso dar isso nesse momento, né? Mas o que cada um pode dar como igreja se torna muito, né? O que cada um faz como igreja, nós atingimos o alvo maior. Sozinho, realmente, nós não conseguimos. Sozinho, porque se eu for dar para todo mundo que tem necessidade daqui até o caminho da minha casa, eu fico sem, né? Mas como igreja, quando nós nos reunimos, que para mim é aquela visão, como eles vão clamar de quem ninguém ouviram, como ouvirão, né? Como ouvirão se não há quem pregue, como pregarão se não forem enviados. E quem envia? É a igreja. Então esse processo ele vem da igreja para a ponta. A igreja é o local ideal para que nós possamos exercer os ministérios de misericórdia e colocar ele em prática. É claro que nós podemos nos envolver com todos, mas nós precisamos saber aquele que nós vamos trabalhar mais ou menos, seria mais ou menos aquele que você gosta mais de fazer. A igreja como um todo tem que fazer tudo, a igreja. Mas nós podemos gostar mais de um e menos de outro. Por exemplo, essa semana eu estava assistindo na televisão um trabalho feito pelo palhaço Peteleco, que é o irmão da Avinei, né? Ele faz o trabalho no hospital, não lembro o nome certo agora, mas é tipo um médico da alegria, onde uma vez por semana eles vão ao hospital, não só de crianças, mas de adultos mesmo. Eles vão ao hospital e levam um pouco de alegria, né? Fazendo brincadeiras, levando a palavra, levando uma palavra de fé, levando uma palavra de esperança, e os pacientes falando da alegria que é receber aquela visita, como o dia deles se modificam, os profissionais da saúde trazendo relato também como é bom quando aquelas visitas acontecem, que os pacientes ficam diferentes, aqueles que não queriam tomar medicamento passam a tomar, aqueles que não queriam levantar para ir ao banheiro, fazer uma caminhada no corredor, passam a fazer, né? A modificação que é isso. É claro, aí por que eu estou citando esse trabalho? Se você é daqueles que toda vez que vê o enfermo, você chora ou você fica logo emocionado, fica difícil para você estar nesse trabalho. Porque esse trabalho é um trabalho de esperança, é um trabalho de levar alegria, é um trabalho de mesmo na dor, você levar as pessoas a perceberem as coisas de uma outra maneira, com outro olhar. Então, assim,
Mesmo a igreja tendo a missão de trabalhar com esses ministérios, cada um de nós vai poder se identificar melhor com um trabalho ou com outro trabalho, né? Tem gente que se identifica mais com o trabalho de adultos, outro com o trabalho de crianças, outro com o trabalho de doentes, outro com pessoas em situação de medidas protetivas, outro em trabalho de medidas alternativas. Então, assim, vai depender de onde cada um pode trabalhar, vai gostar de trabalhar e vai fazer esse trabalho, tá? Então, quando a gente for começar a implantação desse ministério, nós podemos, por exemplo, desenvolver trabalhos de visitas em abrigos. Nos abrigos, o trabalho é menos burocrático de se fazer. Que tipo de abrigo? Eu vou falar aqui o Educandário, o Lar dos Vicentinos, outros que trabalham com a Jocum também, que tem pessoas abrigadas. Nesses lugares, o que normalmente é feito? É feito um contato com a administração do local. Então, eu vou lá na administração lá do Educandário, Santa Margarida, converso com a direção de lá e combino o dia e o horário de fazer visitas. E aí, nesse combinado de dia e horário de fazer visita, o ideal é a gente levar um projetinho, né? Se for uma visita pontual, não, é só no dia das mães, é só no dia das crianças. Aí você só conversa, como seria. Mas não, é um trabalho regular, que eu vou lá uma vez por mês, que eu vou lá uma vez por semana, que eu vou lá a cada 2 meses. Eu vou trabalhar com essa regularidade. O ideal é fazer um projetinho. Qual é o objetivo do que eu vou fazer? Quem são as pessoas que vão lá? E quais são as atividades que serão desenvolvidas lá? Eu preciso dizer isso. E, é claro, ter um compromisso com aquilo, né? Se é todo sábado, se é uma vez por mês, no domingo, no horário tal, eu tenho aquele compromisso de ir lá, naquele horário marcado, com as pessoas certas, para levar. Lembrando que a previsão legal que existe é assistência religiosa, né? A previsão legal não é a doutrinação em uma religião, A, B ou C. Não é isso. É uma assistência religiosa. A previsão legal é para isso. Existe, que eu falei para vocês no primeiro estudo. Tá? Daí, a gente tem que ir de maneira muito respeitosa para tudo que a gente vai fazer. Às vezes as pessoas querem ir no lugar, aí tem uma imagem, ele quer tirar a imagem. Ou chegar dizendo que aquilo lá é do demônio, que aquilo lá é idolatria, que não pode ser. Não. Não é essa a postura e o comportamento que nós temos no ambiente desse. Não, eu não faço o culto aqui na capela católica, porque eu sou evangélico. Não, não é isso. Assim a gente está dividindo e não aproximando ou levando de fato o que a Bíblia nos orienta a levar e o que há na previsão legal para aquilo. É claro que também eu não chego em nenhum lugar para não me posicionar. Eu me posiciono, eu prego a palavra que eu entendo que é verdade da Bíblia, eu levo a palavra de esperança que a Bíblia traz, eu levo o que a Bíblia orienta a levar, mas sem aquelas picuinhas religiosas, sem as picuinhas de usos e costumes, sem aqueles pormenores de eu faço desse jeito, você faz daquele. Não, muito pelo contrário. Um espaço onde nós podemos abrigar diversas pessoas. Por exemplo, quando nós chegamos lá na maternidade para evangelizar, naquele sábado que nós fomos, tinha uns irmãos lá já para fazer o culto
nós chegamos lá e fora tinha outros irmãos também querendo participar. E aí, quando eu cheguei lá, eu já incluí os outros irmãos que estavam lá, já dividi ele no meio das nossas duplas também, para fazer a atividade que estava proposta para fazer lá na maternidade. E aí fazemos um trabalho coletivo. Tá? Então, assim, a gente procura a administração. Em procurando a administração, se for um trabalho pontual, só assim, senão nós podemos levar um projeto, organizar um projeto para dizer como é que isso vai ser feito, de que maneira e as pessoas que vão. E aí a gente vai com toda a prudência. Lembra quando Jesus designa os seus discípulos para pregar o evangelho? Ele diz que eu estou enviando vocês como ovelha para onde? Para o meio de lobos. Né? Aí ele diz, vão. Aí ele fala o que é a roupa para levar. Ele fala como deveriam se comportar. Ele fala, e se não nos receberem, o que era para fazer. Ele diz o que era para pregar. Ele dá uma série de instruções aos discípulos sobre como eles deveriam fazer. Mas a primeira informação é, eu estou enviando vocês como ovelha no meio de lobos. Daí a necessidade de prudência, daí a necessidade de organização. Então, eu vou para esse lugar, nós precisamos ir vestido adequadamente, por exemplo. E, por exemplo, a gente vai fazer o trabalho num centro de recuperação, só com homens. Trabalho de centro de recuperação só com homens. Normalmente, quando eu vou no trabalho no centro de recuperação de internação só de homens, eu já prefiro que vá só homem. Preferência, não é a regra, tá? Mas, tá bom, não vamos levar mulheres também. Aí a gente leva, aí de repente tem um grupo de dança ainda. Aí as mulheres ainda com as roupas decotadas. Não é um ambiente ideal para eu ir desse jeito. Para um centro de internação masculina, que eles estão lá há vários dias, aí eu levo mulheres, e aí elas ainda nem se preocupam com a roupa que estão vestidas lá. Né? É preciso ter esse cuidado. Da mesma forma, se eu levar no centro de internação feminina, o ideal é que eu leve mulheres, somente para visita. E os homens que forem, precisam ir também com a roupa apropriada para estar ali no lugar, o comportamento, né? Aí, às vezes, vou para um lugar desse, aí tem alguém lá que quer um aconselhamento afastado do grupo, só uma internação feminina, aí eu quero um aconselhamento com um dos homens que vem afastado. Não é prudente. Não é prudente. Então, nós precisamos ir com prudência. É por isso que ele diz, ovelhas no meio de lobo. Para ovelhas viverem no meio de lobos, elas precisam viver com a maior prudência possível, tá? Da mesma forma, a gente foi para o hospital. Aí eu falei para os irmãos, levem máscaras, né? Eu sei que a gente fala, mas eu não sei o que de máscara, eu não quero isso. Não. Quando a gente vai num trabalho, a gente precisa se resguardar o máximo possível para que não tenham problemas. Por exemplo, nas enchentes, aqui, as pessoas começavam a levar refeições para os lugares. Só que pode acontecer de uma refeição dar um problema de infecção nas pessoas que estão ali. E aí, com o passar e o aprimoramento das coisas, nos abrigos oficiais, por exemplo, não entrava refeição que não fosse oficial. A não ser que tivesse todo um cadastro, todo um cuidado para como é que se faz as coisas, o que aconteceu. Porque, e se entrar e acontecer alguma coisa? O trabalho da igreja fica prejudicado pela uma falta de prudência no que estava sendo feito. Então é preciso ter todo um cuidado de como é que a gente está fazendo. Eu lembro que uma vez a gente estava fazendo uma sopa para entregar à noite e a gente fazia lá em casa.
E aí tinha uma poção grande já feita lá, e por lá a gente desconfiou que tinha caído um pouco de sabão dentro, né? E nós escolhemos descartar todo aquele pedaço lá que a gente achou que tinha caído o sabão, para não ter um problema, né? Da gente estar aí à noite e acontecer algum problema com as pessoas. Então é preciso ter todo esse cuidado, né? Então nós nos organizamos com o local. Se for pessoas com problema na justiça, presídio ou os lugares que se aplica medidas para os adolescentes, né? É preciso cadastro prévio nesses, em todos. Não, por exemplo, mesmo tendo a previsão legal que nós podemos ir nos lugares, é preciso tirar a carteirinha. Então eu quero ir no Antônio Amaro. Eu preciso fazer a carteirinha do Antônio Amaro. Eu vou fazer a visita no Francisco de Oliveira Conde. Eu preciso fazer a carteira de visita do Francisco de Oliveira Conde. É preciso um cadastro prévio. Ele pode ser feito lá na OCA, ou pode-se procurar também o IAPEM e fazer direto o procedimento com eles. Habilita a igreja, né? Aí a igreja tem que estar tudo certinho, né? Ter CNPJ, ter tudo certinho. Habilita lá, leva o projeto e aí faz o trabalho. Lembrando que é sempre com aquela prudência. Eu digo isso por quê? Porque, não sei se os irmãos vão lembrar, mas teve uma fuga no presídio aqui, e essa fuga, ela coincidiu de acontecer quando estava tendo aquele encontro com Deus. Tinha uma igreja fazendo um encontro com Deus lá no Francisco de Oliveira Conde, e aí depois do encontro ainda tinha batismo, e aí durante o encontro com Deus houve uma fuga, e alguns dos que fugiram eram os dos que estavam participando do movimento religioso, porque se não se engane, quando nós vamos no presídio, a música que a gente coloca para cantar, a galera lá canta. Né? Todo mundo canta, e canta em voz alta, pode ser música nova, pode ser música velha, mas na hora da rebelião, às vezes os mesmos é que estão com a faca na mão colocando no pescoço de alguém. Às vezes é o mesmo. Tá? Então, assim, a gente não pode se enganar achando que porque a gente está num culto, que está todo mundo já... só tem anjo ali, né? Não, tem uns caídos também, né? Então, a gente precisa ter esse cuidado. Aí houve essa fuga. E aí um trabalho que, na minha opinião, é um trabalho de excelência, é um trabalho muito bem feito, é um trabalho que recupera pessoas de fato. Eu acho que nenhum trabalho se compara ao trabalho que as igrejas fazem para recuperar pessoas. É o trabalho, com certeza, de maior expressão, é o trabalho das igrejas, mas a gente tem que ter todo o cuidado. Onde estamos fazendo, com quem estamos fazendo, com a segurança de como tudo está sendo feito. Tá? Então exige essa prévia organização. Além dessa prévia organização, de visita, de organização, aí tem questões agora da nossa mensagem. E a mensagem que nós pregamos, uma coisa que é importante nunca prometa o que Jesus não prometeu. Nunca prometa o que Jesus não prometeu. Jesus não prometeu que todos seriam curados. Jesus não prometeu que todos seriam libertos. Né? Por exemplo, a pessoa vai no presídio e diz que Deus vai libertar todo mundo. Né? Mas como que eu prometo que Deus vai libertar todo mundo se o próprio Paulo morreu preso? Morreu preso o apóstolo Paulo. Como que eu prometo soltura para todo mundo se o apóstolo Tiago foi preso e decapitado numa prisão romana? Como que eu vou prometer prisão para todo mundo se o apóstolo João provavelmente morreu preso na ilha de Patmos? Foi preso e condenado a uma prisão perpétua. Então eu não posso prometer libertação para todo mundo. Eu não posso prometer que todas as crianças serão adotadas também. Não posso prometer isso.
né, que vai vir, que daqui uma semana vai acontecer isso. Então eu não posso prometer o que Deus não prometeu. Por isso a importância de a gente conhecer a palavra de Deus, conhecer o que a palavra de Deus diz. Também eu não posso trazer para as pessoas falsa ilusão, né, que as coisas são de palavras mágicas, que eu passei 40 anos da minha vida fazendo tudo errado, e agora numa palavra mágica tudo vai mudar, não vai ter mais consequência de nada, não vai ter problema de nada, a minha vida agora vai ser diferente. Não, eu não posso prometer. Então eu não prometo o que Deus não prometeu, eu não prometo palavras mágicas também sobre isso. Eu me posiciono, mas sem ofender a religião de ninguém. Eu me posiciono, falando que Deus é amor, que Deus salva. Eu me posiciono, mas sem ofender a religião de ninguém. Eu não preciso ir para um lugar para ofender a religião A, B ou C, ou ficar falando mal lá durante a minha palavra. Tem tanta coisa importante e boa para falar, aí eu ficar lá falando coisas que não fazem sentido, né? Então, eu não ofendo, eu não prometo que Deus não prometeu, eu entendo sobre causa e efeito, né? Sobre plantar e colher as consequências que estão lá, mas eu levo sempre uma palavra de fé e de esperança, né? Eu levo sempre uma palavra de fé e de esperança. E aí, nesses lugares, eu posso utilizar as várias formas, né, de levar a palavra. Eu posso pregar, eu posso cantar, eu posso fazer um teatro, eu posso levar um lanche, desde que com aqueles cuidados, né, do que nós vamos fazer lá. Eu posso levar um filme para passar, eu posso levar pessoas para dançar. Existem diversas expressões que nós podemos fazer para propagar essa mensagem de fé e essa alegria, né? Aqui eu não estou dando uma lista que pode ser só ela, não, muito pelo contrário. Eu comecei falando sobre o trabalho que palhaços fazem, né, no hospital, e é um trabalho relevante, interessante, que pode ser feito também. Então a gente pode se organizar assim também. Mas o mais importante é que nós venhamos levar a mensagem de Deus. Isso é o mais importante. Seja como for essa mensagem, mas que seja levada essa mensagem. Eu vejo, esse mês agora, principalmente, eu tenho visto muito movimento de pessoas nos semáforos entregando Bíblia. Eu vi ontem, outros falando Jesus te ama, né? Acho super interessante. E assim, eu vejo que eu levar a mensagem de Cristo, de qualquer maneira, de todas as formas, é esse o papel da igreja. Eu discordo aqueles que vão para o sinal, me ajude aí para o retiro, me ajude aí para o encontro, ajude a nossa igreja a construir o telhado dela. Eu discordo dessa postura, né? Eu acho que deveria até ter uma imposição legal que proibisse isso. Se uma pessoa dessa é atropelada, né, na rua, se acontece alguma coisa, de quem é a responsabilidade? E às vezes a gente é abordado, já vi até a gente sendo abordado assim, o cara entrega o folheto e pede para a gente dar uma doação para ele, quanto você quiser. Ele entrega um folheto e pede para a gente dar dinheiro para ele. Não, isso não existe, gente. Não, eles usar da estratégia religiosa para tirar proveito financeiro da situação. Então não é essa a ideia. Mas a ideia é levar esperança, é levar Cristo, é levar a mensagem de Cristo, é levar o que Cristo pode fazer e o que Ele faz para as pessoas, é levar o amor de Deus para as pessoas, é levar que, mesmo com aquela situação, existe um Deus que ama, que se importa, um Deus que cuida delas e que se importa com elas, tá? Nesse sentido, precisamos nos organizar, porque
são trabalhos que só há gasto de dinheiro, né? Não há arrecadação de dinheiro para isso, não há retorno financeiro, mas há muito investimento financeiro voltado para isso. Porque é a ida para lá, é o material que se compra para ir, é as coisas que tem para se utilizar. Daí a necessidade de se organizar. Nós precisamos nos organizar. Existe, por exemplo, em todas as comarcas de Rio Branco, existe projetos do Tribunal de Justiça, por exemplo, que são verbas que vêm, que podem ser aplicados em projetos sociais, né? E esses projetos, eles podem financiar parte desses projetos com trabalho. Por exemplo, foi aprovado há pouco tempo um projeto de leitura. A pessoa que está presa, ela faz a leitura. Eu não vou saber aqui as quantidades, tá? Mas ela faz a leitura de X livros. No final da leitura dos X livros, ela faz um resumo do livro. Tem a equipe que lê o resumo e vê se ele entendeu mesmo. E a pena dele é diminuída, né? E esse trabalho, a maioria dos presídios, eles já estão equipados com bibliotecas. Então, é um trabalho interessante de ser feito, de levarmos bons livros para serem lidos, de nos aproximarmos deles para esse procedimento. Existe verba para apoiar esse tipo de projeto, por exemplo, né? E não somente esse, mas verbas que para ajudar aquele que sofreu uma agressão, e se não puder voltar diretamente para aquele que sofreu a agressão, para medidas protetivas, medidas de combate, de enfrentamento, através da educação, da saúde, do esporte, para prevenir aqueles que tiveram contato, para ajudar aqueles que já passaram por aquilo, né? E assim a gente promover a paz social, né? Essa é a ideia. Então existem verbas para isso. Só precisa se organizar, fazer o projeto, prestar conta direitinho, fazer o serviço da maneira correta, né? Isso é mas existem muitos outros. O BASA, por exemplo, o BASA financia grandes projetos nesse sentido também, que você se cadastra, mostra a necessidade, como o trabalho pode ser feito, e eles podem investir na organização, na sistematização desses trabalhos também, né? Existem organizações nacionais e internacionais também que disponibilizam verbas para isso. Nós também podemos nos cadastrar, eu esqueci o nome agora, mas talvez o André vai lembrar quando a gente vai falando, mas, nós podemos destinar 3% do nosso imposto de renda para trabalhos feitos na proteção das crianças, da educação. Então, 3% do imposto de renda de pessoa física ou jurídica, a entidade só tem que estar cadastrada num conselho. Conselho estadual. É isso. Exatamente. O recurso, agora nesse período de imposto de renda, vai para o conselho e as entidades que estão lá cadastradas, depois do imposto de renda, começam a receber os valores. E é muito alto, meus irmãos. 3% do meu imposto não é nada. Mas se a gente chegar aqui, por exemplo, o Bradesco, ele prefere investir no social do que pagar o imposto. Por isso que ele tem as fundações. A mesma coisa o Itaú e outras. Eu estou citando esses como exemplo. Então, se os empresários que já vão pagar o imposto, o empresário já vai pagar o imposto. Digamos que o empresário vai pagar 100 mil de imposto de renda.
ele pode destinar 3% para esse fundo. Já vai dar um valor alto aí, né, de um empresário. E aí esse fundo vai repassar para as entidades que são cadastradas para trabalhar com esse fundo. E olha o valor. Então é exatamente isso que a gente precisa. Porque a gente pode sim ficar fazendo trabalhozinho pontual. Eu fiz muito. Pegar uma caixa, colocar na esquina, ficar pregando para alguém ouvir. Alguém vai se converter, vai acontecer alguma coisa. A gente pode ficar, sim, nesse estresse de todo mês a Gabi precisa de luz, todo mês ela não tem dinheiro para pagar a conta de luz, todo mês a gente ficar indo atrás da conta de luz que ela precisa. A gente pode ficar nesse... Mas a gente pode se organizar. A gente pode se organizar e escrever projetos, ter pessoas específicas para cada área, né? Aquele que planeja, aquele que executa, aquele que contribui, aquele que organiza, aquele que presta conta, aquele que faz a parte contábil, né? A gente pode se organizar para que a gente consiga, de fato, impactar nas coisas que a gente está fazendo, né? Como eu falei aqui da situação do presídio, se eu posso fazer as visitas, trazer essa fé, essa esperança e essa mudança que só Jesus pode fazer na vida de alguém, porque só Jesus muda alguém, irmãos. Nós não mudamos de opinião se não for por Jesus. Nós não mudamos nem de time, nós não mudamos. Nós somos cabeça dura e nós temos a nossa opinião. A criança às vezes já tem a opinião dela, não muda a opinião. Ele tem a opinião, nós temos a nossa. Então só Jesus pode mudar. Mas se nós podemos levar esse que pode mudar e transformar todas as coisas e ainda atrelar valores, onde eu posso levar um curso profissionalizante que vai dar uma profissão para aquela pessoa sair daquela situação. Se eu posso montar aqui a estrutura lá da nossa cozinha, nós fizemos o levantamento. Agora eu vou fazer um projeto para equipar a cozinha com os utensílios de cozinha. Depois eu vou fazer um projeto para comprar os insumos para dar aula de salgadeiro. Depois eu faço um projeto com a professora aí que faz salgado para ela ir lá ensinar a fazer o salgado. E eu vou estar fazendo um curso profissionalizante, sócio profissionalizante, que eu vou estar dando uma profissão, eu vou estar ensinando ele alguma coisa que ele vai fazer para o tempo dele, ele vai estar se ressocializando. É um trabalho enorme, um trabalho fantástico, que a igreja pode estar fazendo com a leitura, levando boas literaturas para ler, para que eles possam se enriquecer de conteúdos importantes, que vão ajudar eles de repente a passar no Enem, ou de repente passar num concurso público, né, e fazer esse outro tipo, que tem uma outra opção de vida, né? Exige organização. Então, é por isso que nas palavras de Jesus, ovelhas no meio de lobos. Nós temos que estar bem cuidados e bem protegidos, preparados para tudo, para organizar isso, para aquilo, para fazer dessa forma, para fazer dessa outra, para saber lidar com determinadas situações, de ter pessoas específicas para lidar com tudo, né? Às vezes a pessoa que quer tirar a vida, às vezes a pessoa lá no projeto do jiu-jitsu, né? Quantos recebem desse jeito, né? Ide? Pessoas às vezes com marcas no pulso, ou que falam que vai acontecer, ou que tentam o suicídio e que já chega por outro que tentou, e nós precisamos do auxílio de psicólogos para isso, precisamos de auxílio de nutricionista para ajudar em levar o lanche quando nós levamos para lá, precisamos dos assistentes sociais para ensinar os caminhos de como você ganha isso, como é que você pega aquilo, né? Lá na Gabi mesmo, ela não era cadastrada na energia social, e aí a gente veio, e aí para ficar mais barato a energia, e ver. Então, são muitos caminhos. Por exemplo, na educação, quando ela saiu da escola, a Gabi, ela não se matriculou mais em escola, e ela não tem sido estimulada dos 9, ela fez 15, né, agora? Ela não tem sido estimulada. Se ela se matricular na rede pública,
a rede pública é obrigada a mandar alguém para, em casa, quem está em internação, para fazer o domiciliar. Então, ainda que ela não tenha, mas ela vai começar a ser mais estimulada para isso, né? Do mesmo jeito, fisioterapeutas em casa, para levar e para fazer mais trabalho de fisioterapia. Basta a gente ir numa faculdade dessa, que tem um curso de fisioterapia, e pedir para o professor fazer o estágio com os alunos lá, com ela. É a organização que precisa ter, né? E aí, com isso, a gente vai estar o quê? Cumprindo a nossa missão. Cumprindo aquilo que nós podemos fazer. E aí nós podemos canalizar na igreja isso. Na igreja, que aí os muitos saberes podem se reunir e nós vamos cumprir a nossa missão, né? E aí, o que eu quero é que isso seja um chamamento assim, para a gente, né? Para que a gente venha se organizar e venha começar a fazer esse trabalho. Eu desafiei algumas pessoas, alguns já se comprometeram que iam começar a trabalhar, mas a ideia que eu queria começar era escrevendo um projeto importante sobre isso. Nós já temos muita coisa escrita no programa Infância Protegida, que é o que nós executamos lá na Ayrton Senna. O que é um programa? É um conjunto de projetos. Um programa. Por que lá é programa? Porque são vários projetos que atuam lá. O Jiu-Jitsu é um dos projetos, curso profissionalizante é um dos projetos, apoio à saúde é um dos projetos, futebol é um dos projetos, leitura e escrita é um dos projetos. Então, são projetos que atuam dentro do programa. Infância Protegida. A cozinha escola é um dos projetos, né? O Dormir com Fome Nunca Mais é um dos projetos, que é quando eles fizerem o curso de comida, toda noite eles fazerem a sopa para eles comerem, eles fazem a sopa, que eles doam, juntam tudo e doam, e não dormem com fome nunca mais. Então, são projetos dentro desse programa, que é o quê? Para proteger a infância. Para que eu tenha uma infância protegida, que seja capaz de concorrer, de crescer, de não ter a minha infância perdida, né? Então, isso tem muita coisa, isso aqui está escrito já. Precisa ser organizado e começado a levar para os cantos para a gente poder começar. Foi desse projeto que nós conseguimos montar parte de quase tudo isso daqui que nós fizemos. E, é claro, com os dízimos e oferta dos irmãos, né? Que nós nos reunimos e construímos a cozinha no Ayrton Senna, compramos o prédio lá, construímos a cozinha, fazemos e doações sempre que acontecem é com os dízimos e ofertas que a gente consegue fazer isso e potencializa através da organização dos projetos e dos programas. Então eu quero potencializar esse programa e eu quero que cada final de semana, enquanto esse aqui não está organizado, a gente tenha uma atuação. Como? Uma vez por mês, essa equipe vai pregar no projeto da escolinha. Uma vez por mês, essa equipe vai na maternidade. Uma vez por mês, essa equipe vai no Hospital do Câncer. Uma vez por mês, essa equipe vai fazer um trabalho direcionado lá com as crianças. E aí vai fechar um mês. Um sábado, um domingo, a gente ainda vai ver, mas eles vão atuando. Fortalecendo os projetos que já tem e começando a atuar para a gente possa se desenvolver em cada uma dessas áreas. Tá bom? No domingo que vem, eu vou falar um pouco mais sobre a pregação da mensagem lá nesses lugares e vou trazer alguns esboços de pregação, esse texto, alguns textos de esboços de pregação que nós poderíamos usar nesses lugares. Mas eu queria que a gente fortalecesse isso e nós sonhamos com o terreno do Pantanal em ser aquela casa de saúde, né? Infelizmente ela não se concretizou assim. E eu estava falando com o pastor Sávio que nós precisamos então definir que projeto nós vamos executar lá no Pantanal. Qual é o projeto? Vai ser uma creche?
Vai ser um lugar de dependentes químicos, masculino ou feminino? Vai ser um abrigo para criança em situação de risco, de vulnerabilidade social? Não é nem internação de infrator, não. Mas criança, né, que não pode estar com os pais e ficar lá, né? Não sei o que vai ser. Porque nós precisamos decidir o que vai ser. Vai ser a casa de saúde mesmo? Precisamos decidir o que vai ser, mudar o projeto ou deixar o mesmo projeto que já tem, que nós temos todo o projeto arquitetônico que dá para se adaptar para qualquer um desses aí, né? E começarmos a fazer. Começarmos a... De repente, se a gente começa pela piscina, para os irmãos irem para lá, né? Com a piscina do projeto, para começar a ver lá o lugar, ou se começamos com o outro lado, mas o que nós vamos fazer para que possamos nos organizar, sonhar, orar e nos dedicar a fazer aquilo que Deus propõe para que nós venhamos a fazer. Eu só digo isso para os irmãos, nós não somos uma ONG, nós não somos um partido político, nós não somos um sindicato. Nós somos uma igreja. E como eu entendo biblicamente que esse é o papel da igreja, essa é a missão da igreja, enquanto nós estamos aqui, é que eu estimulo e que estou muito feliz com o número de irmãos que nós somos hoje aqui na EBD, né, na mudança que fizemos em 2024, que a gente venha continuar fazendo isso, participando, trazendo nossos filhos, nos organizando. Vamos orar e aí a gente volta lá para dentro, tá bom? Senhor, muito obrigado por esta manhã. Obrigado, Senhor, por tudo o que nós conversamos aqui, Senhor. Que a Tua palavra e tudo que nós sonhamos aqui juntos venha frutificar em cada coração. Deus, porque eu sei que é o Senhor quem faz e que opera tudo em nós. Põe esse amor no coração de cada um de nós, Senhor. Põe esse desejo de Te servir, de Te adorar. Põe esse desejo, Senhor, nas nossas vidas, para que nós possamos Te honrar e que nós possamos mostrar para o mundo o Teu amor, Senhor. Possamos mostrar para que todos, sem dúvida nenhuma, venham saber que Tu és o Senhor e que Tu podes fazer todas as coisas. Muito obrigado, Senhor, por este momento. Em nome de Jesus, Deus. Amém.